A igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos têm esta mesma paz? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, por gentileza, abra suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 7 em diante, para a nossa meditação nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, a partir do verso de número 7. Glorifico a Deus esta noite por mais esse dia. Eu sei o quanto grande tem sido o agir de Deus, de uma maneira muito poderosa e tremenda. Eu sei que o inimigo das nossas almas, ele teve dois trabalhos nesta sexta-feira. O primeiro foi de se levantar e o segundo foi de cair. E esta noite eu quero vos convidar a entrar comigo nesta palavra poderosa. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira-te para mim, rogo-te um pouco de água e um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar, prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos e disto comer e morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz tu como dissestes. Primeiro disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo, e depois faz para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e sua casa muitos dias, repetindo. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias, e comeram ele e ela e sua casa muitos dias. A barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Amém? Feche os seus olhos, por favor, por um minuto. Se for possível, pegue na mão de alguém que estiver próximo de você. E vamos levantar mais um minuto de oração aqui, por gentileza, para que os céus comecem a ser liberados nesta noite. Uma unção da parte do Deus poderoso aqui para baixo. Eu quero dizer-vos desta noite que você não veio aqui simplesmente por ter vindo. Você entrou por essas portas para começar a ver Deus mudar a tua história. Hoje eu tenho
uma mensagem de Deus para a tua vida. O Senhor enviará para ti o socorro nesta noite. Quem entrou aqui nesta noite enfermo, se prepara, porque o bálsamo de Deus vai descer neste lugar. Irmão, já começa a se ligar no trono ainda, porque o inimigo já não está satisfeito, porque você saiu de casa para adorar a Deus aqui. Você já está começando a sentir, então já começa a abrir tua boca para que o céu se abra mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, entramos na tua presença nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos diante de um Deus que é poderoso no céu e na terra, o Deus que não mudou, o Deus que é o mesmo, o Deus que não falha, o Deus que não perde, o Deus que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Enquanto a tua igreja está, meu Pai, glorificando e clamando ao teu nome, o glória sobe e o aleluia e a unção de Deus desce. Ó Deus, eu quero lhe pedir carecidamente, esparrama no meio da igreja agora labaredas de fogo acesas. Ó Deus, quem pisar nessas brasas de fogo acesas, sente o renovo, sente a glória, sente a renovação, recebe o avivamento, recebe o poder de Deus, recebe a autoridade, recebe a unção, recebe esta noite uma autoridade nova. Oh meu Deus, começa desfazendo uma obra do inimigo. Entrega esta noite, meu Pai, um banquete para esta igreja nesta noite. É que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem acredita, diga glória a Deus. Quem pode aplaudir, aplaude ao nome de Jeová nesta noite. E pode tomar teu assento, por favor. Aleluia. Cadê o fundo musical, irmão? Deixa Deus te usar esses dedos abençoados aí. Glória a Deus. Meus irmãos, diante do texto que nós abrimos aqui, temos aqui, na verdade, uma palavra de Deus conhecida, dentro, bem baixinho, tá? Do texto que abrimos no primeiro livro dos reis de Israel, que nos conta a história de um rei, que na verdade foi o pior rei que Israel já conhecera, por nome de Acabe. Acabe, por sua vez, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e seguiu, na verdade, o mesmo percurso de Jeroboão. Segundo a Bíblia, ele casa-se então com Jezabel. Jezabel, segundo a Bíblia, filha de Etibaal, que significa então consagrado a Baal. Ela vai então, leva toda a geração para então a corrupção espiritual, leva toda a cidade de Israel a adorar o Deus pagano chamado Baal. E segundo a Bíblia Sagrada, no currículo de Jezabel, ela matara os profetas. A espada, ela havia então levado a adoração, aleluia, de Baal para Israel. Israel não conhece mais o Deus Jeová, até que neste mesmo percurso Deus levanta um profeta, e neste profeta que Deus levanta por nome de Elias. O que me chamou a igreja, a minha atenção, que só neste nome Elias você vai encontrar o nome que apresenta a Jeová. O significado Elias significa Javé é Deus, ou Jeová é Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, encontramos neste percurso de Elias que ele vem de uma terra chamada então Tisbem.
desdém nas regiões de Gileade, e a Bíblia diz que Elias vem numa unção poderosa, e ele se apresenta diante de Acabe, e quando ele se apresenta perante Acabe, ele disse: vive o Senhor, em cuja a presença estou, que segundo a minha palavra não chove, e nem cai orvalho sobre a terra. E neste período, a Bíblia diz que Deus pega Elias e lhe vai lhe dar uma direção, e nesta direção Elias vai se esconder no ribeiro chamado Querite. A palavra Querite significa lugar de corte. Deus coloca este homem dentro de Querite. Ele é sustentado por corvos, e atentando trazia para a mesa de Elias pão e carne. Logicamente que existe uma linha teológica que vai dizer que estes corvos era o povo que qual era naquele tempo antigo, que era um povo então chamado pagão, que trazia então alimento. Eu começo a dizer nesta noite, irmão, que eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada, porque quando você fala de corvos, você fala de um animal imundo e impuro que era condenado na lei. Quem conhece o corvo sabe que o parentesco deste animal nada mais daquele animal que ninguém gosta, o urubu. E o urubu, por sua vez, ele gosta de carniça, e o corvo gosta de carne. E quem olha para a Bíblia diz o seguinte: quem está trazendo a comida é um corvo, quem está trazendo carne é um corvo. Só que eles não entendem que quem está mandando a comida não é o corvo. Quem está mandando a comida é Deus. É Deus que está mandando a comida. Porque se alguém traz, alguém manda. Se alguém manda, alguém é obedecido. Os animais também obedecem a voz de Deus. Eu imagino que quando eles estavam no ribeiro de Querite, é Deus dizendo o seguinte: eu me coloco, Elias, para um lugar que qual é lugar de corte. Eu te colocarei na medida certa. Eu vou te colocar da maneira certa. Eu vejo que os corvos levavam de manhã, levavam de tarde a comida para Elias. Irmão, entenda bem que depende de Deus. Ele sabe que quem manda é Deus. O recurso quem manda é Deus. Quem manda a providência é Deus. E quem faz a obra ainda é Deus. A Bíblia começa a dizer-nos nesta noite, irmãos, que ficou Elias alguns dias naquele ribeiro. Só que eu costumo dizer que nada na vida é para sempre. Uma hora o ribeiro seca. E para que tem que secar? Para crente não ficar acostumado. Porque tem crente, irmão, que infelizmente, quando ele está num certo lugar, ele fica com o coração preso ali. E Deus precisa fazer ele se movimentar. Porque profeta não foi feito para ficar parado. Profeta foi chamado para movimentar. O profeta foi chamado para o movimento. Eu venho dizer esta noite que Deus tira Elias de ribeiro de Querite e lhe dá outra diretriz. E qual é a diretriz, pastor Alexandre? A diretriz: você vai para uma terra pagã chamada Sarepta. E em Sarepta eu já ordenei uma viúva para te sustentar. A pergunta é simples: quando que uma viúva vai sustentar o profeta? Você já leu o texto comigo? Quando ele chega na entrada de Sarepta, o texto sagrado diz então que Elias olha e pede um pouco d'água. Olha para mim, você não pode negar água para cachorro, para animal. O que dirá para profeta, irmão? Você pode olhar comigo pela visão da Bíblia e você vai ver que Elias, ele está vendo uma mulher pegando 2 gravetinhos
caminho para fazer a última refeição. E aqui eu vejo Deus entrando em cena. Como é que pode? Deus falou com Elias que já ordenou a mulher abençoar ele, e ela não tem nada para oferecer ao profeta. E o que me chamou a atenção está no texto aqui que nós abrimos, no verso de número 11 e o verso 12. Enquanto ela estava indo retirar a botija de água, o profeta, na ousadia, pede também um bocado de pão. Irmão, entenda bem, eu não estou falando de uma empresária, eu não estou falando de alguém que está com o seu apartamento, ou nada disso, um carro 0 quilômetro. Eu estou falando de uma viúva. Viúva na Bíblia representa simplicidade, humildade. Eu estou falando de uma mulher que a qual não tem nada na ótica humana. Eu estou falando de uma mulher que a qual não tem nada, ninguém por ela. Ela está numa cidade tomada pelo paganismo. Só que existe uma pequena fé dentro desta mulher. Ela questiona no início, mas quando ela obedece, Jeová, ele já movimenta o céu, ele já movimenta a terra. Levante a sua mãozinha comigo assim. Olha para alguém, diga: é esta noite, o céu está aberto. Pai, fala para ele, começa a pedir, começa a acreditar que Deus já está enviando a providência para você. Eu vou falar do dízimo esta noite, à noite da sua vitória. Bem baixinho. Obedecer, meu irmão, é uma coisa que não é comum. Como é que alguém não tem nada e vai oferecer o que não tem? Ela pega e diz assim: tua serva não tem nada. O que eu tenho aqui é só um pouquinho de farinha, um pouco de azeite para eu fazer. Olha só, eu tenho 12 gravetinhos. Vou fazer a última refeição do dia. Eu vou pegar e vou fazer a última comida. Vamos comer. Quem? Eu e meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Só que a última palavra, irmão, não é do homem. A última palavra ainda é do nosso Deus. Deus já está dizendo para esta mulher no início desta palavra. Para alguém aqui nesta noite, você pensa que vai morrer, você pensa que a história acabou, o projeto acabou, o sonho acabou. Não acabou não, meu filho. O que Deus vai fazer, a tua história ainda vai ser marcado para sempre. Eu venho nesta noite me dizer que nesta noite a caneta de Jeová já está assinando. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Elias fala: faz primeiro para mim, ela obedece. Olha para o seu irmão e diga: obedecer é questão de fé. Diga: obedecer é questão de ter fé. Ela fez o quê? Ela vai fazer ainda para ela, não, para o filho, não. Ela faz primeiro para o profeta. Eita. Se você não sabe desta, na mão do profeta está a prosperidade. Quando a Bíblia fala lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20, a parte B diz assim: crer no Senhor teu Deus, e estarás seguro, e nos seus profetas, e prosperarei. Pastor, mas disseram para mim que profeta só foi até João. Eu não discordo e também creio. Só que Deus tem a voz profética na terra para levar a mensagem. Deus ainda tem os seus elementos surpresa para usar na terra dos viventes. Deus ainda tem os seus profetas ungidos para abrir a boca e para liberar a palavra. Você sabia que você é abençoado? Tu sabia que você tem a bênção sobre a tua vida? Você sabia disso, que a tua boca é abençoada? Deus vai usar teus lábios ainda para liberar
pessoas. Quem acredita nisso faz barulho. Oh, meu Deus do céu. Quando a Bíblia diz que esta mulher faz, o profeta fala uma palavra que aquilo marcou para sempre. Em cuja presença estou. Presença de quem? Do prefeito, do governador, do nada disso. Ele está na presença de Deus. Ele é um homem que tem intimidade com Deus. Ele tem credibilidade com Deus, tem crédito com Deus. A sua vida está na mão de Deus. Deus o levantou, Deus o ungiu, Deus o separou. Quem é chamado por Deus, irmão, ele tem crédito com Jeová. Ele dobra o joelho, abre a boca, Deus abre o céu. O milagre acontece. Ele sabia quem era Jeová, porque no seu próprio nome era carregado isso. Aleluia. Quem olhava para Elias dizia assim: Javé é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus, Javé é Deus, Javé é Deus. Alguém em Israel está dizendo: quem manda é Baal. E Elias vem na contramão dizendo: mas quem manda ainda é Deus. Quem manda ainda é Deus. Quem é o dono do tempo é Deus. Quem é o dono da bênção é Deus. Quem é o dono do milagre é Deus. Quem é dono da promessa é Deus. Oh, levante a mão para adorar a Deus. Levante a mão para adorar a Deus. Irmão, vou te contar um pequeno testemunho. Quando eu comecei essa campanha, irmão, eu estava com um problema na minha garganta, que você não tem noção. Eu estava tendo dificuldade até para respirar, para ter uma base. Eu estava sentindo debilitado quase a semana inteira. Eu disse: Deus, eu preciso de um milagre. Irmão, base. Começou a aparecer no meu corpo uns carocinhos, sabe? Nossa, que coçava demais. Eu disse: que troço é esse, Jesus? Eu falei: Jesus, toma conta. Comprei pomada ali, remédio ali, água, ou chama pasta d'água ali, nada de resolver. Como Deus, ele conhece a gente, eu fui lá no posto de saúde. Eu pensei que ia demorar no mínimo umas 3 horas para poder esperar, em menos de 1 hora. Já estava sendo liberada, a médica foi super educada comigo, me passou medicamento, irmão. Eu estou me sentindo renovado. O diabo, ele não quer parar quem está lá fora. O diabo quer parar quem está dentro da igreja. O diabo não está nem aí para quem está lá fora. Porque que não está, já está na mão dele. Ele quer parar quem está buscando, quem está fazendo a obra. Ele quer parar quem está buscando a Deus. Esta noite eu profetizo: o avivamento vai explodir no meio da igreja. Pega a tua parte. Ela faz a comida, irmão. Olha só, um milagre acontece. A campanha é da botija da viúva, a multiplicação do azeite. E aqui você vai ver pela primeira vez uma mulher que obedece. Primeiro, não tinha marido profeta. Segundo, não tinha nome. Terceiro, não tinha genealogia. Essa mulher não tinha nome. Eu quero dizer para você que não precisa de nome para se fazer uma grande história. Não precisa de nome, olhe para mim por gentileza. Não precisa de nome para ser identificado alguém na história da Bíblia. Você encontra um monte de gente que não tinha nome, mas a história falou mais alto do que o nome. Eu vejo pessoas por aí querendo se apresentar que eu sou doutor fulano de tal e doutor Cicano Beltrano. Irmão, que faz a diferença não é apenas o nome, é a história. Você tem uma história de poder para viver. Esta mulher fez para o profeta. E aí? O que Deus prometeu cumprir já começou a fazer. Quando ela foi no outro dia olhar para a botija e para a panela,
Ela não encontrou a vasilha ou a panela vazia, não. Ela chegou lá, tinha azeite.